temos aprendido sobre a força do amém, do glória a Deus, do aleluia, e de nós tomarmos posse, de trazermos aquilo que está no mundo espiritual para o mundo real, concretizando e trazendo para a matéria tocável aquilo que você deseja em Cristo Jesus. Não é uma palavra de positivismo. Eu gosto de coisas positivas, mas não é uma força do pensamento, mas é a construção, como eu já expliquei aqui, que não vou explicar de novo, mas você pode ver essa pregação, as 2 últimas pregações, as 4, né, que eu falei sobre fé, para que você aprenda a construir em fé, no mundo real e físico, aquilo que Deus já determinou para você nas regiões celestiais, amém? Amém? A declaração da palavra falada, verbalizada, mexe com aquilo que nós chamamos de partículas vibracionais criadas por Deus, que constituem os átomos e formam matéria. Então, o que você precisa? Como a Kate falou. Onde você quer que o leão ruja essa noite? O que você quer construir em Deus essa noite? Declare em fé e diga amém, glória a Deus e aleluia. Amém? Abra sua poderosa palavra, essa palavra maravilhosa no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do 34. E eu acredito, de verdade, que eu não vou pregar muito. E não é por causa do tempo, porque tempo tem. É porque acho que não devo. Acho que não devo, porque Deus quer fazer algo além daquilo que vai ser pregado. Amém? Evangelho de Mateus, porque Mateus não é livro, é um evangelho. A partir do versículo 24, a partir do versículo 34, que diz assim. Passará, está aí? 24. Exatamente aí, vai a partir daí. Vou ler com vocês nessa versão aí. Em verdade lhe digo, que não passará essa geração sem que tudo isso o quê? Que tudo isso o quê? Próximo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem os céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Mantenha a Bíblia aberta. Vou pegar, depois eu vou falar na minha versão aqui, depois, né, porque ali está bem clarinha para você entender. É que eu gosto de versão antiga, eu gosto de versão confusa. Engraçado, né? Mas é porque eu praticamente nasci na igreja. Eu nasci na igreja. Então, antigamente a gente tinha só uma linguagem de Bíblia. Depois foi difundindo mais. Então, eu aprendi a ler em linguagem mais arcaica. Então, vamos aqui para o versículo 37. Põe o 37 aí novamente. Pois assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Próximo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa palavra aqui foi uma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos. Aí os discípulos perguntaram assim, Jesus, eu gosto de conjecturar, né? Jesus, fala para a gente aí, quando é que você vai voltar? Do que você está falando? O que é essa volta do Filho do Homem? Explica para a gente, você tem alguma pista para falar? Algo que se possa liberar para a gente? E ele começa a dizer que, olha, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu estou no 34, antes ele já ia desenrolando o manto. Depois ele fala, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ele estava falando do dia do Senhor, no dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja, porque Jesus virá para buscar a sua igreja. Jesus virá para buscar um povo escolhido e preparado. Jesus virá para buscar a sua noiva. E aí vou falar para você, é muito fácil as mulheres dizer assim, eu sou noiva, não é não?
Mas e os homens para dizer, eu sou noiva? Diga comigo, eu sou noiva. Olha que coral bonito. Você é noiva de Cristo. Jesus é o noivo e está preparando tudo para que todas as coisas possam estar especialmente elaboradas para você no dia dele. Mas acontece que a pergunta é, estamos preparados para o dia do Senhor? Porque ninguém sabe quando ele vai voltar. Ninguém sabe quando ele voltará para buscar a sua noiva, ou seja, para nos buscar. Mas ele voltará. E é verdade, ele vai voltar. Davi, quando era pequeno, ele era apaixonado pelo céu. Mas apaixonado do tipo assim, mãe, eu quero muito que Jesus volte hoje. Será que ele volta hoje? Sim, eu não sei. E amanhã? Também não sei. Mas quem é que sabe quando ele volta? Só Deus. Mas ele também não sabe, não? Jesus não sabe que dia volta, não? Disse, olha, a Bíblia fala que o Pai é que sabe todas as coisas. E aí, ele mesmo falando, Jesus falando. E ele falava assim, mãe, eu quero conhecer o céu. As ruas de ouro. O negócio do Davi sempre foi com muito ouro, pedra preciosa, entendeu? Ele queria ver as ruas de ouro, o portão cravejado de pedras preciosas para a nossa entrada, né? Ele sempre quis ver o céu, ele queria ver Jesus. O coração do Davi era para ver Jesus. A ponto de ele pedir para que Jesus voltasse logo. E houve uma oportunidade, que eu já contei aqui, que eu fiquei muito amedrontada naquele dia. Assustada, nós estávamos no avião. E quando eles eram pequenos, os dois sempre pediram para que o avião sofresse turbulência. É um pedido que criança faz, né? Porque turbulência não é bom, não. E dependendo da turbulência, a pessoa que está sem cinto bate com a cabeça no teto do avião. E eles entravam no avião pedindo para ter turbulência. Chegava a falar assim, turbulência, turbulência. E eu olhava assim para o povo, assim, aquela risada meio amarela dos outros passageiros. E um dia, como nós sempre temos costumes, vamos orar. Avião decolando. Davi, você ora? Oro. Pai, abençoa essa viagem. Em nome de Jesus, estamos indo para o Amazonas, minha gente. 3h30 de viagem, de São Paulo até lá de avião. Abençoa essa viagem, Pai. Manda turbulência. E que hoje nós possamos entrar no céu. Não ouve não, Jesus, não ouve, Jesus. Tem muita gente nesse avião. Eu estou salva, mas tem muita gente no avião. Tamanho era o desejo desesperado do Davi conhecer o céu. Mas ele não queria ir para o céu porque a vida aqui na terra era amarga, era ruim, era trabalhosa, tinha engano, traição, complicações, problemas na família, saúde, problema financeiro. Ele não queria ir para o céu por causa dessas coisas, ele queria ir para o céu porque ele queria conhecer Jesus. Ele tinha um desespero genuíno por estar na presença de Jesus. Aí ele ouvia testemunho de pessoas que haviam sido arrebatadas, que tinham tido experiência com Jesus, e ele orava e chorava, eu quero ter experiência com Jesus, eu quero ser arrebatado. Tem umas histórias até engraçadas sobre isso, que Paulo já contou aqui, né, algumas coisas, quem sabe papai conta de novo, né, filha? Mas, o ser como criança e desejar o reino dos céus como criança, é algo que nós perdemos pouquinho depois, ou muito tempo, talvez meio tempo depois, da época de quando nós conhecemos a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, e o nosso primeiro amor, que é real, é verdadeiro, nos dá um empurrão, uma força, um desespero de estar ali com Jesus, orando, clamando, jejuando, lendo a Bíblia. Mas parece que quanto mais tempo nós somos cristãos, quanto mais tempo passamos dentro de uma igreja esquentando o banco, ou fazendo qualquer outra coisa com o título de cristão, a gente vai se acomodando e achando desnecessário ter aquele primeiro amor, porque aquilo era coisa do primeiro amor e a gente vai deixando para trás coisas de um relacionamento que deveria ser um relacionamento ardente, apaixonado.
caldo, aquecido. Como o Tom falou essa manhã, em relação a Susan. Quem viu a palavra da manhã? E esse desespero precisaria ser crescente. E não decrescente. Que loucura é essa que nós, muitas vezes, como cristãos, acabamos passando? A gente passa a apostatar da fé e a desacreditar de um Cristo poderoso que morreu na cruz, mas a gente fala, eu ando com Ele, eu conheço Ele, mas eu não estou andando verdadeiramente, nem tocando Ele, nem sentindo sair virtude da orla do Mestre. Porque aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos naquela época, eu vou falar para você uma coisa. Aquela mulher que é chamada mulher do fluxo de sangue na Bíblia, quando ela fala assim, se eu apenas tocar a orla do Mestre, eu serei curada. As mulheres daquela época, e não muito tempo atrás, podemos encontrar isso em algumas culturas, quando elas ficavam no seu período menstrual, elas eram colocadas de lado, afastadas do marido, e algumas vezes do filho, se o fluxo fosse grande. Agora imagine uma mulher que talvez ela fosse casada e talvez tivesse filhos, afastada há 12 anos do seu marido, gastando toda a sua fortuna para ser curada, e não conseguindo ser curada, e de repente ela vai e sabe que Jesus está passando, e está passando mais, está passando com um sacerdote Jairo, e aquela multidão está junto, e ela com certeza toda naquela condição, daquela hemorragia. A Bíblia fala que ela passa se esgueirando e se escondendo, muito provavelmente se arrastando pelo chão. Enquanto toda uma multidão tocava no Mestre, apertava o Mestre, segurava Jesus. Mas uma mulher, aparentemente suja, mas desejosa e desesperada, passa por baixo de todo mundo e toca na orla do Mestre, só toca. E no momento que ela toca, imediatamente a Bíblia fala que ela sente que ela foi curada. E Jesus pergunta, quem me tocou? Aí Pedro olha e pergunta assim, como é que é? Quem fez o quê? Quem me tocou? E aí, a multidão te aperta, te oprime, pega em você, porque todo mundo pegava, porque acontece assim. Às vezes estamos com a igreja cheia, e nos dias de hoje com a igreja lotada, e as igrejas crescendo, como foi falado hoje de manhã aqui pelo Tom, e as igrejas no Brasil crescendo, é muita gente pegando em Jesus, mas ninguém tocando na orla e sentindo a virtude sair, porque está apenas pegando, porque a multidão pega, mas não está pegando, crendo que dele vai sair virtude, que Ele é o Salvador e Ele é o nosso Redentor. Muitos pegam, mas não tocam com fé. Muitos tocam, mas não tiram de Jesus o que Ele quer que seja tirado. Porque não andamos em fé. E existem algumas coisas que acontecem, e a primeira coisa, que nós estamos perdendo o nosso relacionamento com a eternidade, e estamos deixando de olhar para a eternidade, deixando de olhar para o céu como algo que nós queremos ver Jesus, tocar em Jesus fisicamente, e chegar lá na eternidade e ver aquele Cristo maravilhoso, porque nós estamos nos conformando com o mundo. E se conformar com o mundo é muito fácil. A gente pode se conformar com o mundo nunca se desviando e estarmos desviados. A gente pode se conformar com o mundo nunca saindo para beber, nunca se prostituindo, nunca mentindo. A gente pode se conformar com o mundo nunca traindo, mas estamos conformados com o mundo porque não estamos nos relacionando com Cristo Jesus como deveríamos nos relacionar, e não estamos trazendo para nós esse relacionamento, que é esse relacionamento vertical, onde eu falo com Ele, eu tenho uma aliança, e essa aliança com Ele me leva à intimidade, e essa intimidade com Ele faz com que eu transborde sobre quem está perto de mim. Porque é impossível um vaso estar cheio e não derramar. É impossível um vaso estar cheio e não transbordar. Amém? Tudo o que fazemos aqui tem a ver com a nossa eternidade. A forma como vivemos,
O quanto tempo eu me entrego para essa forma como eu vivo. O tanto tempo em que eu não condiciono a minha mente para aprender mais de Deus e desenvolver a minha fé nele e crescer em intimidade e fazer com que esse relacionamento seja algo verdadeiramente prático e que cause diferença na terra. Tudo aponta para a eternidade. Abra comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 18 a 21. Vocês estão comigo? Estão mesmo? Esse tão mesmo é lá de Manaus, tá? Que a gente fala assim, tá mesmo. A gente coloca o R. Filipenses 3, eu sou amazonense, né, gente? Eu puxo meu sotaque mesmo. Filipenses 3, capítulo 18, versículo 1. 18 a 21. 3, 18 a 21. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Deixa eu falar para você, o que acontece com alguém que é levado para a glória? Na eternidade com Deus não tem doença, não tem pecado, não tem nenhum tipo de problemas que a gente tem aqui na terra. E quando chegarmos lá, nossas vestes serão gloriosas. Você vai ter o corpo glorificado e transformado. Como é que vai ser esse corpo? Eu não sei, mas eu estou doidinha para ver como é que é. Porque lá, tudo é perfeito. Mas vai pregar da eternidade. Agora eu vou pregar porque nós estamos perdendo o temor. E estamos deixando de ter expectativa na eternidade com Deus. E como filhos de Deus, não podemos viver uma vida sem expectativa. Queridos, existe algo que nós precisamos falar. Existe céu e existe inferno. E isso é uma realidade. E você não foi feito para o inferno. Você foi feito para ser um cidadão da eternidade com Deus. Amém? Você foi feito para isso. E Jesus pagou um preço para que isso acontecesse. Quando Jesus morreu, Ele foi até o inferno. E com muita força, imagine que com muita violência mesmo, com toda a sua agressividade e a raiva que ele estava dos planos de Satanás. Eu imagino que ele deu um chute naquela porta do inferno, a porta caiu, e aí ele falou assim, me dá a chave aqui do inferno na minha mão. Pá, tomou a chave, saiu, trancou Satanás, você não sai daí até que eu ordene. Com os meus filhos não. Deus estava enviando Jesus para passar essa mensagem. Com os meus filhos, não. Eu criei os meus filhos para a eternidade. Eu criei o ser humano para a eternidade. E é para lá que Deus quer que você vá à eternidade com Ele. Amém? Amém? Você sabe por quê? Que essa mensagem deixa muitos de vocês com sono, como vocês estão aqui agora? Sabe por quê? Que tem muita gente pescando que eu estou vendo. Porque a mensagem de salvação, a mensagem do céu, Satanás vem e coloca um peso nos ombros da igreja para ninguém ouvir, mas está amarrado em nome de Jesus. Está quebrado em nome de Jesus. Essa igreja nunca foi e nunca será uma igreja de pregar palavras rasas e palavras que não confrontam e não mexam com você. Sabe por quê? Porque eu não quero que você vá para o inferno. Eu quero que você vá para o céu. Porque é de lá que você veio. Você veio de Deus e você voltará para Deus. Você voltará para Deus. Amém? E é pela graça de Deus. Pode olhar para cá. Fábio, você pode sentar aqui, por favor? Na cadeira. E é para lá que nós iremos. Tudo
o que eu deixo de fazer aqui também tem a ver com a eternidade. Se eu deixo de pecar, se eu deixo de fazer o que é certo, também tem a ver com a eternidade. Satanás está o tempo inteiro colocando no seu ouvido o que você não deve fazer em Deus. Eu estou muito cansado para ler a Bíblia. Eu estou muito cansado, eu tenho preguiça de crente. Pensa numa frase que eu tenho raiva. É de crente falando assim, eu tenho preguiça de crente. Preguiça de crente? Deixa eu falar uma coisa para você. O crente é aquele que crê em Cristo Jesus. Eu sou a pessoa que poderia falar com o pastor, eu tenho preguiça de crente. Mas sabe o que é que eu faço? Eu amo você. Eu luto por você. Eu pelejo por você. Porque eu sei o quanto você é precioso para Deus. E eu sei o quanto Satanás está querendo atingir você. E sabe por que ele quer atingir você? Porque sempre foi plano dele atingir o coração de Deus. Porque quando ele atinge você, quando ele leva uma pessoa para o inferno, ele está atingindo diretamente o coração de Deus. Porque ninguém foi feito para ir para o inferno. Nós somos feitos para a eternidade com Deus. Amém? E se você não for radical com o pecado será radical com você. Se você não disser não, pastor, não, mas isso aí é só para alguns. Eu conheci um rapaz que a gente investiu muito como cristãos, alguns aqui conhecem, como pastores. Investimos tanto, e um dia ele chegou para mim e falou assim, para mim e para o Paulo, eu não aguento não. Eu disse, você não aguenta o quê, querido? Esse negócio aí que vocês vivem, o quê? Essa vida com Deus aí que vocês dizem, eu não aguento. Isso não é para mim não, a Bíblia diz que é para todo mundo. Mas eu não consigo deixar de pecar. Consegue, não anule o sacrifício de Jesus na cruz. Qualquer um pode deixar de pecar. Amém? Qualquer um pode. Eu orava a Deus essa tarde. Senhor, me direciona a palavra. Me direciona a palavra. E eu estava preparando uma palavra muito gostosinha para você. Muito gostosinha. E aí eu paro, porque eu não estou confortável com aquilo, porque eu estou sentindo que está vindo do meu coração e não de Deus. E aí eu paro, digo, não, vou colocar uma canção, uma adoração, e vou falar o que Deus quer, vou ouvir o que Deus quer. Jesus aparece na minha frente, literalmente eu vi Jesus essa tarde. E Jesus falou para mim, fale para o meu povo da eternidade. Fale sobre a eternidade comigo. E enquanto a Débora cantava sobre o ruge o leão, eu literalmente vi o leão rugindo aqui atrás. E quando o leão ruge, é verdade que ninguém fica. Paulo na África pegou uma carreira de um leão e o leão ainda estava preso. Paulo estava livre, o leão estava do lado de lá da savana, tinha uma grade enorme. Ele estava achando, querendo que o leão rugisse. E ele tem um vídeo sobre isso, um dia eu mostro para vocês. Ele passando, mexendo com o leão rugiu, ele para longe, como se o leão fosse comê-lo, mesmo estando separado por um segundo. Porque quando o leão ruge, algo acontece. Quando o leão da tribo de Judá ruge, algo acontece. E como eu falei, não vou pregar muito mesmo, mas eu preciso terminar isso aqui. Abra sua Bíblia, Apocalipse 2:11. Estão comigo? Vocês estão comigo, né? Vamos embora acordar. Bora que tem coisa aqui ainda e já está acabando. E é tão rápido que eu vou fazer que eu já vou chamar a Débora para cá. Pode vir, Débora. Quem tem ouvidos? O que o Espírito diz o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? É a morte eterna. É o inferno. É a revelação que Jesus deu para João. E Jesus falando, João, aquele que vencer não perecerá na morte eterna. Aquele que vencer entrará pelos portões celestiais comigo e vai viver a eternidade ao lado do Pai. Se Jesus voltar hoje, queridos, eu faço essa pergunta para você. Eu ouvia muito essa pergunta quando era criança, depois de um tempo eu deixei de ouvir. Alguns movimentos aconteceram ao longo da igreja e isso
E o Espírito Santo tem nos despertado a mim e ao Paulo sobre isso. E que fizeram com que o desejo da eternidade e o temor do Senhor também fosse afastado dos corações de muitos cristãos. Mas eu pergunto para você, se você morrer hoje, você morreria sem arrependimentos? Se você soubesse que você iria morrer amanhã, você chamaria alguém para conversar? Pediria perdão para alguém? Falaria com alguém sobre algo que você precisa reconstruir ou restituir? Você faria isso? Se você morresse hoje, você teria certeza que você beijou seus filhos o suficiente, abraçou os seus filhos o suficiente, disse eu te amo para o seu marido o suficiente, que você levou a sua mãe para passear, para jantar, que você não teve ódio do seu pai, seja lá por quê, o que aconteceu na sua vida, e você pôde morrer em paz, você teria certeza disso? Quando Jesus voltará? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas eu falo uma coisa para você: Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para buscar você. Jesus está voltando e Ele virá. Ele virá saltando sobre os montes em seu cavalo branco. Ele virá e não tardará para buscar uma noiva comprometida com Ele. Quando Paulo estava no hospital, e houve um dia, eu já falei aqui, houve um dia em que eu senti, ele vai. Deus está levando ele. Ele já não conseguia falar, nem me mandar mensagem pelo celular, e não tinha mais força. Eu tinha certeza que não tinha nenhum arrependimento, que eu não tinha que pedir perdão para ele, e que todas as vezes que eu erro, eu peço perdão. Mas eu sabia que naquele momento eu tinha feito tudo pelo meu marido, que eu tinha amado, que eu tinha sido boa esposa. Mas de uma coisa, ele também tinha certeza: que ele tinha sido um bom marido, um bom pai, um bom filho. E que não havia arrependimento, porque ele não quebra pontes. As pessoas o ofendem, brigam com ele, mas ele não tem inimigos. Ele sempre perdoa e sabe pedir perdão, sempre. Paulo morreria sem arrependimento nenhum. Nenhum. E aí nesse dia eu falei: Deus, tá bom. Estava muito abatida, mas eu estava em paz. O Senhor quer levar o meu marido? O Senhor quer levar? Então leva. Pode levar. É uma oração difícil, gente. De você falar: Deus, tu está no controle. Eu quero que ele fique, mas o Senhor quer levar, o Senhor quer... Eu falei assim: o Senhor quer tanto ele assim, Deus? O Senhor quer tanto Paulo para o Senhor? Então tudo bem, leva. Leva o Paulo. Eu só peço uma coisa. Eu só peço uma coisa: Deus, me ensina a dar conta das coisas que o Paulo dá, porque eu não sei. Eu sei que não há arrependimentos, então eu sei que se o Senhor levar o meu marido, ele vai para a glória. E eu tinha mais uma certeza: eu vou encontrar com ele lá. Eu tinha mais essa certeza: eu vou encontrar com ele lá. Eu vou ver. Então eu vou ver. E quando eu terminei essa oração, eu senti paz e sabia, era o não de Deus. Eu não vou levar ele não. Fica tranquila. Ele vai ficar aí mais um pouquinho. Mas e se Jesus voltar hoje? Como é que ele vai encontrar a gente? Se Jesus voltar agora, se Jesus voltar essa madrugada, obrigada, voltar essa madrugada e você estiver dormindo,
Você vai? Você vai com Ele para a eternidade? Essa palavra não é uma palavra de alinhamento. Não é. Eu sei que eu sou a pastora do alinhamento, que o pessoal fala que eu sou a pastora da cajadada. Não tem problema não. Não me ofende não. Eu até gosto, sabia? Porque o meu lado mestre, o meu ministério principal entre os 5 ministérios é mestre. Então eu gosto de ensinar. Eu sou pastora. Deus me chamou para ser pastora da comunidade bíblica Logos. Então todos os dias eu aprendo a ser pastora. Mas o meu chamado principal, e porque eu falo assim, porque eu sou mestre, eu gosto de ensinar. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha. O que o mundo está te oferecendo, Laiane? O que o mundo está te oferecendo, minha amiga Amélia? Pastor Silas, o que o mundo está te oferecendo, cara? Vale a pena trocar? Vale a pena trocar? Vale a pena trocar? Mas muitos trocam. E hoje, quero te convidar a deixar o leão rugir e expulsar o prato de lentilha de nossas vidas. E expulsar todo o acomodamento com esse plano material, com esse mundo em que nós vivemos. Para nós desejarmos a eternidade. Você está falando que eu não tenho que trabalhar, eu quero que você trabalhe, eu quero que você fique rico, milionário. De verdade. Quero mesmo. Eu quero até que alguém aqui tenha um helicóptero, porque eu morro de vontade de andar de helicóptero. Já tinha, não me chama a atenção. Mas helicóptero eu quero experimentar, sabe? Aquele helicóptero militar de porta aberta que parece que você vai caindo assim. Eu tenho vontade, rapaz. Eu quero que você fique bem. Mas que isso não seja teu Deus. E que você não trabalhe para que isso seja a tua eternidade. Mas que tudo que você ganhe seja para a glória de Deus. E você multiplique os seus bens, investindo em missões, investindo em vidas e transformando pessoas para a glória de Deus. Amém? Fique de pé. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer darei eu a comer do maná escondido. Eita, Deus vai dar do maná escondido para quem vencer. Tu vai trocar por prato de lentilha, meu irmão? Isso é uma palavra para crente. Para crente. Ao que vencer, darei o que comer do maná escondido. E te darei uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito para você, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe o nome. Deus tem um maná especial para você no céu. Um nome que é só seu. Um corpo transformado. E a nossa eternidade. Viver aqui tem que ser um desejo para a eternidade. Ganhar vidas, evangelizar, amar, perdoar, ser diferença na terra. Se nós não estamos sendo diferença nessa terra, então tem algo errado em nossas vidas. Mas Deus está dizendo assim: hoje eu vou rugir. E hoje eu vou alinhar e vou expulsar aquilo que precisa ser expulso de nossas vidas. Quero te convidar a cantar essa música que ruge o leão. Mas assim, com o entendimento da eternidade. Um dia eu verei o leão da tribo de Judá. E todo o joelho se dobrará. E toda língua confessará. E nós vamos estar diante dele. E todos de joelho diante dele, adorando a ele. E dizendo: Santo, 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 Santo. E dizendo: glória, glória, glória. E se alegrando na presença dele. E há um banquete no céu para você. Há uma casa preparada. Jesus disse: eu vou preparar um lugar para você. A gente pode ter mansão aqui, não tem problema. Mas a mansão de lá não se compara com a mansão daqui. A eternidade é muito melhor com Jesus. Eu quero te incentivar a querer o céu e
a desejar o céu como Davi desejava quando era criança. Fala, Senhor, eu vivo aqui, mas um dia eu te encontro lá. Eu vivo aqui, mas um dia eu te encontro lá. Mas que Ele seja presente no hoje, amém?